Alô, aluno Teorema, eu, professor Marco, vim aqui para tratar das manifestações que aconteceram no Brasil no último dia 13 de março de 2016, dentro da proposta do curso Teorema de trazer informações para todos vocês, para que vocês possam estar antenados com o que está acontecendo no Brasil, na medida em que as provas de vestibular, elas cuidam, elas se preocupam com as atualidades. As manifestações que aconteceram são muito significativas do ponto de vista histórico, do ponto de vista político. Primeiro, pelos números de manifestantes, em torno de 250 cidades aconteceram manifestações pelo Brasil. Claro, algumas cidades o número foi muito expressivo. Por exemplo, São Paulo, na Avenida Paulista, a Polícia Militar contabiliza em torno de 500 mil pessoas na manifestação do dia 13. E por todo o Brasil, em torno de 3,3 milhões de pessoas se dirigindo às ruas para protestar. O objetivo principal dessas manifestações, não há dúvida nenhuma, é o impedimento, o impeachment da presidente atual, a presidente Dilma Rousseff. A população então vai às ruas, num movimento que, de certa maneira, em parte espontâneo, em grande parte também chamado por partidos de oposição e por grupos de oposição, muitas vezes grupos com sites, grupos nas redes sociais. Uma manifestação que tem como mote o impeachment devido a uma série de fatores, principalmente a corrupção que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, onde ela se acentua ainda mais nos últimos anos. Uma corrupção que alcança o Estado brasileiro, mas que tem o governo, o atual governo, como central nas denúncias de corrupção, e são denúncias que estão partindo do Ministério Público, denúncias da maior operação policial, maior operação do Ministério Público e da Polícia Federal, chamada Lava Jato. Essa operação está pegando corrupção, principalmente na maior estatal do Brasil, a Petrobras. Não esquecendo também que já existe também um processo de impeachment aberto no Congresso Nacional contra a presidente. No caso, o impeachment está aberta uma comissão para avaliar se a presidente tem crime de responsabilidade na questão do orçamento e nas chamadas pedaladas fiscais. Então tem todo um quadro político, jurídico, chamando a população na rua por causa da corrupção. Bom, nessa manifestação, que é uma manifestação democrática, uma manifestação que a gente, que faz parte das ciências humanas, nós que somos cidadãos brasileiros, devemos louvar o fato do brasileiro poder ir para a rua, poder se manifestar livremente. É algo louvável porque o Brasil viveu 21 anos de ditadura militar, onde não se podia se manifestar, onde quando alguém se manifestava contra um presidente militar, por exemplo, tomava pau da polícia. Então hoje em dia é uma atitude louvável. Nessa manifestação a gente pôde ver todos os tipos de pessoas, todos os tipos de reivindicações. Além da parte positiva, que são pessoas indignadas com a corrupção, também, obviamente, tem a parte negativa. Nós temos também alguns manifestantes se manifestando a favor de intervenção militar, outros atacando ou querendo atacar pessoas que usam vermelho, porque seriam vinculadas ao PT, ou seja, uma série de exageros que também aconteceram nas manifestações. Lembramos também que existem também manifestações pró-governo, no último dia 18 também aconteceu uma manifestação pró-governo em algumas capitais do Brasil. Os números são inferiores, porém também significativos, pessoas que também defendem o governo, que consideram que o processo de impeachment não seria um impeachment legítimo, seria golpe. Então existe no Brasil, entre pessoas contra o governo e pessoas a favor, o maior número atualmente é contra, mas existe, de certa maneira, um debate na opinião pública. E esse debate está sendo levado para o Congresso e os nossos congressistas então vão decidir, com parte nas investigações e com parte no como é que a opinião pública está se mobilizando. Não há como negar também que essas manifestações têm um fundo econômico,
A gente não pode tirar também a insatisfação com a economia, com a crise econômica. Não é só a corrupção, também é o emprego, é o salário das pessoas, é os impostos que são muito elevados. Então existe uma insatisfação. Um governo do PT, né, um governo que já está há 4 mandatos, é uma insatisfação até natural, né, porque 4 mandatos, o mesmo projeto, existe um processo de esgotamento, então a crise política acentua ainda mais as manifestações. Do ponto de vista do vestibular, como é que eu acho que pode aparecer alguma questão falando sobre esse processo? Pode aparecer, quem sabe, algumas comparações históricas com outras manifestações. Por exemplo, a última grande manifestação que teve tanta gente no Brasil foi a Direta Já. Um momento em que os políticos queriam e as pessoas queriam democracia. Agora, nós temos a democracia com todos os seus defeitos, as pessoas querem moralizar essa democracia. Então eu acho que pode aparecer numa prova de vestibular com uma comparação histórica, né? Trazendo outras manifestações da história, onde a população então se manifestou e onde a população então foi para a rua para exigir alguma coisa democrática. Então, do ponto de vista histórico, eu acho muito interessante, acho que é uma manifestação representativa, acho que é um momento, apesar da tensão, apesar de todo esse momento de, às vezes, até violência que descamba essas manifestações de lado a lado, mas é um momento representativo, um momento histórico, e eu, como historiador, eu acho muito interessante esse momento histórico que a gente está vivendo. Esperemos que isso seja um quadro positivo, mas a gente não tem como prever, né? Como historiador eu não tenho como prever. O máximo que eu posso dizer é que existe muita instabilidade e talvez a crise se mantenha por algum tempo. Independente da Dilma Rousseff cair ou não, aconteceu o impeachment, parece que essa crise talvez vai se manter porque a corrupção ela está atingindo vários partidos da base do governo e até mesmo partidos da oposição. Eu lembro, só para fechar, que o Aécio Neves, né, o grande candidato à presidência pelo PSDB da oposição, que chamou a manifestação, ele foi até a Paulista e algumas ou muitas pessoas vaiaram e ele não conseguiu falar. Ou seja, também existe um questionamento também, as pessoas também estão questionando o papel da oposição. O governo está no centro, mas até a oposição também está sendo questionada, porque existem também indícios de, infelizmente, né, de corrupção em partidos também da oposição. Então, termino por aqui, agradeço ao Teorema e eu espero que eu possa ter ajudado em alguma questão e até mesmo, às vezes, numa redação onde, né, a gente vai falar sobre alguma coisa da história ou da atualidade, a gente pode, quem sabe, tratar de algum desses acontecimentos importantes. Muito obrigado e até mais.